turma, bora simbora, 28 de setembro de 2024, sábado à tarde aqui pelo fuso horário de Brasília, começando com vocês mais uma edição do Minuto Geográfico para a gente falar bem rapidinho sobre o que todo mundo anda falando no dia de hoje, que é o contexto aí do Oriente Médio. Todos os olhares se voltam para lá depois do assassinato do Hassan Nasrallah, o líder, a liderança do Hezbollah por cerca de 30 anos, a liderança mais importante do grupo nas 3 últimas décadas, secretário-geral, foi morto, na verdade, dentro do bunker do Hezbollah em Beirute, no ataque que derrubou mais de 6 prédios. Estava vendo aqui com detalhe as imagens da região que ficou completamente destruída, e a primeira sensação que se tem é que o Hezbollah, na verdade o Hassan Nasrallah, que era a liderança do grupo, ele meio que buscou um conflito limitado na fronteira. Ele vinha atacando Israel quase que diariamente, desde aquele 7 de outubro, forçando a migração de mais de 70 mil pessoas na fronteira entre o Líbano e Israel, mas a impressão que a gente tem é que ele e o Hezbollah, no caso, calcularam muito mal essa reação. E a prova disso foi exatamente a morte da maior liderança do Hezbollah dos últimos 30 anos. É um golpe muito forte para o Irã. O Irã, vocês devem saber, prega a destruição pura e simples do Estado de Israel, do Estado judeu, e tem no Hezbollah seu maior aliado, sua maior força militar dentro do Oriente Médio. Outros grupos, como a Jihad Palestina, o Hamas, os Houthis do Iêmen e companhia, não tem um aparato militar do Hezbollah, que se transformou também dentro do Líbano em uma força política nos últimos anos. Vocês devem saber que o Líbano tem presidente, tem primeiro-ministro, o Líbano tem parlamento. E o grupo político do Hassan Nasrallah tinha ali tem algumas cadeiras dentro do parlamento libanês. Então, o Hezbollah é sim enquadrado como um grupo terrorista, mas dentro do Líbano ele também tem essa força política com representação participando do governo do Líbano. Algumas pessoas têm a tese de que, e eu defendo a tese, de que o Hezbollah é um Estado dentro do outro. O Hezbollah ele conseguiu sequestrar a pauta política do Estado libanês. Mas o Hassan Nasrallah, que foi morto e confirmado hoje pela manhã a sua morte, ele nesse contexto, ele não pregava que o Hezbollah deveria assumir na sua totalidade, derrubando o governo libanês, mas sim ter uma participação ativa na política do país. A situação por lá é bem tensa. O Irã, que é o maior aliado do Líbano, suspendeu todos os voos. O Irã suspendeu todos os voos que iriam naquele contexto que voariam para Beirute, a Iran, tá? Todos os voos foram suspensos. É um voo de cerca de 3 horas de duração. É um voo que o Irã usava, inclusive, para fazer transporte logístico de pessoas e, acredita-se também, de dinheiro e talvez armas entre ambos os países e a Guarda Revolucionária Iraniana e o próprio Hezbollah. E a situação por lá é bem tensa. A expectativa é que o Hezbollah possa, de alguma forma, efetuar uma reação em larga escala em relação a Israel. Eu, sinceramente, por hora, não acredito. Não acredito porque, desde a semana passada, quando houve a explosão daqueles pagers e o Hezbollah não esboçou uma reação em grandes proporções. Outro ponto também, em 2 meses, nos 2 últimos meses, mais de 10 líderes da alta cúpula do Hezbollah foram assassinados por Israel, possivelmente pelo Mossad, e o grupo também não esboçou nenhuma grande reação. Claro, essa é a maior linha vermelha de todas. A maior linha vermelha de todas. Eu estava vendo aqui o The Economist, o Washington Post, que tem assim excelentes análises de contexto do Oriente Médio. As pessoas estão comparando bastante esse assassinato do Hassan Nasrallah ao assassinato do Qassem Soleimani, do Irã, o número 2 do Irã. Mas eu considero que esse assassinato dele é muito maior. O Líbano aí, que tem o quê? 5 a 6 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, a proporção de libaneses acaba sendo maior, se eu levar em consideração, inclusive, também os descendentes. Eu já tinha dito isso aqui
anteriormente. As reações por lá foram divididas, algumas comemorações discretas, mas nos bairros xiitas a lamentação foi muito grande, porque para parte da população o Hezbollah é como se fosse uma salvação, e ele tinha, querendo ou não, um carisma envolvendo parte da população que não se declara uma força do Hezbollah, mas que tinha o apoio no grupo aí, uma espécie de pauta política. Eu quero só deixar registrado aqui um detalhe que eu considero importante. Israel assumiu o assassinato, o ataque ao QG, o quartel-general do Hezbollah em Beirute, mas não assumiu o contexto dos rádios, comunicadores e pagers, os bips que explodiram na semana passada. Aquela operação teria sido a 01. Algumas pessoas estão, e nem vai assumir, não é uma característica do Mossad. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim, eu estava falando sobre isso no grupo, aproveitando, eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, quem quiser assinar para experimentar geopolítica dele, o link está aqui na bio, e algumas pessoas perguntando se eu acredito, se eu tenho alguma expectativa do governo de Israel iniciar uma operação militar terrestre no Líbano. Acredito que não, e que não seria necessário por hora. O Líbano, pessoal, é muito diferente da faixa de Gaza. O Líbano tem um terreno, eu diria, um relevo muito montanhoso, o Monte Líbano, seria algo muito mais hostil propriamente para Israel, e a quantidade de vítimas que não tem qualquer relação com o conflito seria algo muito forte, e isso iria pesar na opinião pública internacional em relação a Israel. Esse ponto também, o Benjamin Netanyahu mostra que está bem afastado do atual governo dos Estados Unidos, da Casa Branca. Joe Biden, o Anthony Blinken, várias lideranças dos Estados Unidos dizendo que não foram comunicadas sobre a operação. A operação teria acontecido enquanto Benjamin Netanyahu estava em Nova York discursando na ONU, e os líderes do Hezbollah estavam sendo monitorados há meses, e Israel viu naquele contexto, naquele momento, a oportunidade. É como se fosse um choque de pavor, pânico, para que o Hezbollah não pudesse se reorganizar e não tivesse capacidade de reação, no que pese que é o grupo, depois da Guarda Revolucionária Iraniana, o Hezbollah é o grupo mais forte dentro do Oriente Médio, tendo relação direta com o Irã. Chamar a atenção de um detalhe que é importante também. O Hezbollah, me mandaram essa pergunta, o Hezbollah tem uma unidade que atua no exterior chamada Unidade 910. Unidade 910 do Hezbollah. É como se fosse um ramo clandestino da organização, responsável por conduzir operações secretas no exterior. E existe aí um alerta por parte dos judeus espalhados pelo mundo que essa unidade 910 do Hezbollah, ela poderia entrar em ação. Não sei se alguém lembra, em 95, o atentado em Buenos Aires. Houve um atentado em Buenos Aires, a Associação Mutual Israelita Argentina. Várias pessoas morreram. Foi no dia 18 de julho de 94. Uma caminhonete carregada de explosivo foi detonada em frente à sede da AMA em Buenos Aires, e isso foi relacionado à unidade 910 do Hezbollah. O atentado em Burgas, na Bulgária, um ônibus transportando turistas israelenses, isso também teve relação em 2012 com a unidade 910 do Hezbollah. O planejamento de ataques na Tailândia em 2012, o planejamento de ataques no Chipre, quando alguns membros do Hezbollah, desse ramo 910, teriam sido presos, inclusive alguns também que foram presos no contexto aqui da América Latina. Então existe esse alerta. Não tem como a gente cravar o que vai acontecer. O Oriente Médio é repleto de surpresas, o Oriente Médio é um verdadeiro nó geográfico, mas eu tenho certeza que o assassinato, a morte da maior liderança do grupo terrorista Hezbollah, o Hassan Nasrallah, isso vai, de alguma forma, influenciar a política regional. O Irã parece ter abandonado o Hezbollah, e depois da morte do maior líder da organização, o Hezbollah é basicamente um filho do Irã. O Hezbollah, a gestação do Hezbollah foi no início dos anos 80, no contexto da Guerra Civil, logo após a tomada de poder em Teherã.
pela Revolução Islâmica Xiita. Vamos ver agora se o Irã ele entra nesse contexto. Os americanos estão preocupados. A Casa Branca, na verdade, está preocupada. Faltam 5 semanas, praticamente, para as eleições dos Estados Unidos. Disputa muito acirrada. Os americanos não decidem votar, não devem votar agora pensando em política internacional. A temática das migrações internas da fronteira com o México é muito maior. Engaja muito mais. Mas um grande acontecimento no Oriente Médio pode influenciar as eleições dos Estados Unidos, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso, ok? O Líbano é um país extremamente pobre, tá? A situação do Líbano é bem difícil. O Líbano vive um caos político, econômico e social. O tamanho do Líbano é praticamente metade ali do estado de Sergipe. O país tem, numa média, aí 6 milhões de habitantes. Muita gente migrou e, por conta dessas guerras nos últimos tempos, muita gente deve fugir agora. E tem muitos refugiados palestinos, muitos refugiados sírios também. Mas é um país que vive um verdadeiro vazio de poder. Um caos político econômico, desculpa pessoal, política, econômica e social. É isso, beleza? Tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, sim. A maioria do Líbano apoia o Hezbollah? Não. Se assim fosse, o Hezbollah teria uma representação política muito maior. Normalmente, a população cristã do Líbano não apoia o Hezbollah. E os sunitas também não. O Hezbollah tem um apoio nos xiitas e ainda assim tem outros grupos xiitas, para além do Hezbollah, que polarizam, tá? Tem a atuação do Amal e companhia. O Líbano é um país maravilhoso, extraordinário, belíssimo, belíssimo. Um dos países mais bonitos que eu pude visitar. Extraordinário, envolto agora nesse caos. Tranquilo? Perguntas? Alguma pergunta? Não? O Hezbollah recebe o apoio russo. Nada que comprove. Agora, o Ministério das Relações Exteriores, deixa eu abrir aqui rapidinho. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia soltou uma nota criticando Israel e lamentando a morte da liderança do Hezbollah. Lamentando a morte. Podem ter certeza que a Rússia sempre vai se contrapor à opinião americana e da França, União Europeia e companhia. Isso está muito, muito certo. A Rússia apoia Bashar al-Assad, que é o presidente ditador da Síria. Síria, país vizinho a Israel, e são dois países que vivem tecnicamente em guerra. Tá bom? Turma, tô liberado, posso ir. Quem quiser acompanhar o grupo, eu tô por lá, atualizando praticamente ao vivo, tá? Sempre que tem alguma coisa importante, claro, o link tá na bio. E olha, vocês usam o YouTube? Quem faz uso aqui do YouTube, vá-se embora. Procura o canal da gente, tá? Geopolítica Descomplicada, João Correia. Vão lá. A gente já tem quase 25 mil inscritos. Eu pretendo aumentar minha frequência por lá. Por aqui, no caso, né? Porque isso vai ser transmitido pelo YouTube também. Tá bom? Beijo. Paz de Cristo aí para todos vocês. Excelente final de semana. Se precisar, eu volto. Forte abraço. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo assim que eu postar. Fui! Simbora!